Boa noite, então. Estamos aqui para o nosso estudo das quartas-feiras, estudando o livro Pontos e Contos, do Irmão X. Vamos, então, nos sintonizar nesse momento com a espiritualidade, com toda a mentoria dessa casa que nos acolhe sempre. Pai amantíssimo, Pai querido, Pai de infinita bondade, gratidão te damos por mais esse momento, por mais essa noite, por mais essa oportunidade de estarmos juntos para aprender, para refletir, para buscar dentro de nós tudo aquilo que precisamos mudar, transmutar para sermos melhores. Pedimos hoje muita luz, muito discernimento, muita sabedoria ao nosso irmão Mauro Alexandre, responsável da página de hoje. Que o Senhor possa iluminá-lo e dar a ele toda aquela energia necessária para fluir tudo aquilo que o Senhor nos quer transmitir nesta noite. E nos unimos a todos os nossos irmãos, aqueles que pediram as nossas orações, aqueles que prometemos de rezar, todos aqueles mais necessitados dessa energia, que possam receber essa energia de luz, de paz e de amor. Assim, ó Pai, te pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro desta noite, dando juntos o nosso graças a Deus. Então, temos o prazer de termos aqui Mauro conosco. Mauro, você pode ficar à vontade quando você quiser começar. Tá bom. Boa noite a todos. É sempre bom a gente ter uma oportunidade de dar uma parada na vida física, né, material, para a gente poder estar com os amigos, estudando um pouquinho, colocando um pouquinho a nossa cabeça para refletir, né? E hoje a gente teve a bênção de ter um estudo bastante cheio de reflexão, né? O mês de novembro é um mês cheio de reflexões. E a gente começa logo no início do mês falando sobre o Dia de Finados, né? O dia 2 de novembro, que foi instituído pela Igreja Católica, talvez culturalmente, a gente não sabe nem como começou isso, né? Mas é um dia que as pessoas vão homenagear aqueles que já não existem mais fisicamente, né? Que já estão finados, já até um fim. E as pessoas vão aos cemitérios, né? Visitam as igrejas e tudo, cada um de acordo com a sua fé, de acordo com a sua perspectiva. E nós espíritas também não somos diferentes, né? A gente, às vezes, critica, o comportamento do irmãozinho que foi lá fazer uma visita num túmulo, não sei o quê. Ah, mas ali não tem mais nada, né? Ali é só a parte material. Ficam ali cultuando os mortos e falando dos mortos e não sei o que dos mortos, como se nós espíritas não lidemos com mortos o tempo todo, né? Parece que espírita não esqueceu que lida com mortos, os nossos espíritos, os nossos desencarnados, os nossos mentores, a nossa literatura é repleta de mortos que estão dando as suas mensagens, né? Então, o espírita tem que refletir realmente nessa questão do morto, né? Deixai os mortos enterrarem seus mortos, já diz o Evangelho. Então, essa reflexão que a gente vê nesse texto, que é o Pontos e Contos, como já diz, ele é um conto, né? O irmão X desenvolve aqueles estudos para a gente começar a perceber uma coisa além daquilo da palavra crua, né? Da palavra crua no livro. E esse texto eu achei muito interessante porque é como se fosse um poema, né? É um poema bonito, mas um poema voltado para uma crônica, onde a providência divina
tenta mostrar para um homem, né, a importância de certos valores que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, ele começa lá no início falando logo da fé, né? Ah, meu irmãozinho, você tem que ter fé para você poder enfrentar esses problemas da vida, né? Para entender que tudo tem um porquê, um objetivo. E aí o homem está sempre rebatendo, né, as sugestões da espiritualidade. Não, a fé é uma coisa pequena, a gente tem que ter a força, tem que ter a luta, confirmar na sua potência enquanto ser humano, né? Aí depois vem a humildade, né? Chega para ele e fala assim: "Oh, você precisa ser humilde para entender esse processo todo, ver como é que você vai conviver com com os seus iguais, né? Com os seres humanos encarnados e tudo. Não, não, se a gente ficar com a cabeça muito baixa, muito humilde, a gente não consegue realizar os nossos objetivos, a gente não vai conseguir seguir em frente. Aí dando a vez à bondade. Vem a bondade e fala assim, mas você tem que ser bom. Você tem que praticar a bondade. É importante você ser bom para o seu irmão, né? E ele mais uma vez retruca e fala: não, eu não vou ficar vivendo para fazer bondade para os outros e eu, né? Como é que eu vou ficar nesse processo todo? Eu vou ficar doando tempo, dinheiro, e não vou conseguir nada para mim? Não, eu tenho que produzir para mim, né? Eu tenho que fazer a minha vida evoluir, né? E depois da bondade, ele sugere a paz. A providência divina fala assim: então, olha, você tenta promover a paz, né? A paz no mundo, a paz no seu trabalho, a paz na sua família. Aí, não, mas se eu ficar desenvolvendo muito a paz, eu não vou conseguir ter tempo para trabalhar, ter tempo para fazer as discussões, eu conseguir desenvolver um raciocínio, né? Porque a paz, ela exige esforço do outro. Então, eu não posso ficar focado somente nisso. E a providência chega para ele, oferece mais uma alternativa que é a compaixão. Então faz o seguinte: tenha compaixão daqueles ali que estão necessitados, que precisam de você, que estão vivendo em dificuldade. Ele, não, eu não posso, eu não posso. Não posso, porque se eu ficar me dedicando àqueles que estão necessitados, eu não vou ter tempo de trabalhar, não vou ter tempo de enriquecer, de conseguir estabilidade para o meu futuro, para o momento que está por vir. E aí, por fim, a providência divina fala, então, tenta a caridade, né? Porque a caridade é uma coisa que você faz espontaneamente, quando você pode, quando você. Aí ele de novo retruca a providência divina e fala assim: não, eu não posso ser caridoso o tempo todo, porque senão eu vou estar dando espaço para que as pessoas não se desenvolvam, não melhorem, né? Eu vou estar perdendo meu tempo com pessoas que não querem melhorar. E aí ele diz que o tempo urge, né? Ele o tempo todo está falando que o tempo urge. Ele não pode fazer isso porque o tempo urge. Ele tem pressa. Ele precisa resolver o seu próprio problema. Ele precisa se desenvolver fisicamente, economicamente, materialmente. E ele não tem tempo para ficar voltado para a fé, para a humildade, para a bondade, para a caridade, para a compaixão. Isso tudo para ele são sentimentos secundários, né? Principalmente a paz. E aí a providência divina, como ela precisa seguir, né? Como ele mesmo falou, o tempo urge. Então vão vindo as consequências daquilo que a vida mesmo nos cobra, né? Então veio a dor, veio a solidão, veio o distanciamento, a doença. E ele começou a perceber que o próprio corpo não estava mais respondendo aquelas as suas necessidades que tanto ele dizia que o tempo urgia, né? Mas agora o tempo urge para a finitude do corpo material. E chega um momento que ele tem um encontro com a morte, né? E nesse encontro ele clama por piedade,
ele clama por socorro, ele diz que ele ainda não fez tudo aquilo que ele tem que fazer, mas não tem jeito, né? Faz parte do processo. A morte o arrebata e o leva. Então, esse conto, né, essa história, ela nos faz trazer uma reflexão que não precisa ser só no dia de finados, nem no mês de novembro, né? É uma reflexão do tempo que nos envolve, né? Porque nós temos uma ideia de tempo que ela é diferente daquele tempo da espiritualidade, o tempo do divino, né? As próprias ciências matemáticas e físicas já começaram a provar que o tempo é uma coisa relativa, né? Existem vários estudos da relatividade e do espaço-tempo que descobrem que o tempo também é diferente de acordo com as relações de espaço, com as relações físicas que a gente tem. Então, aquilo que nós acreditamos que ainda temos tempo, a gente pode ser surpreendido com aquela amiga morte que chegou e falou assim: olha, chegou o momento de você trocar de cenário, né? Trocar de espaço físico, trocar de vibração. E o tempo é o mesmo. Nós temos a ideia de achar que a gente está num tempo igual, um tempo diferente, um tem que ser mais rápido, outro tem que ser mais devagar. Não, o tempo é o mesmo para todos nós. Então ele não urge quando a gente tem que trabalhar mais, que tem que acordar cedo para arrumar um emprego, que tem que arrumar a casa, que tem que correr para fazer comida. Ele urge também quando a gente tem que pensar na espiritualidade, pensar na nossa vida futura. Ele urge também quando a gente tem oportunidade de praticar a caridade, a bondade, a fé, a paz, e a gente perde aquele momento, aquela oportunidade. O tempo sempre urge, porque ele nunca para. E quando a gente desencarna, o tempo continua. Em outra dimensão, mas ele continua. Então, escolhas que nós temos são as escolhas referentes à prática da bondade, da humildade, da caridade, da compaixão. Isso são escolhas que nós podemos ter, né? Ela depende de nós, porque a consequência dessas escolhas vão mostrar como é que vai ser o nosso processo desencarnatório, vamos dizer assim. Mas o tempo não depende de nós. Não somos donos do tempo. É muito interessante isso, porque, veja bem, eu estou aqui no meu escritório e eu ainda sou um coroa, já sou um coroa, então eu ainda uso a agenda de papel, né? Ainda sou, foi ótimo. Eu uso o tempo de papel, a agenda de papel. Então eu programo o meu ano, o meu mês, aquela coisa toda, né? Como eu sou, como é que se diz? Como eu acredito em mim, né? Que loucura! Eu quero fazer o meu tempo, né? A SEDAI também faz isso com a gente, né? Não é, agora é Águas do Rio. Ela manda a conta já de janeiro. Não sei se vocês já repararam, né? Faz a leitura em novembro, já manda a conta de janeiro para a gente pagar. Mas o tempo não nos pertence. Nós somos muito otimistas, né? Se a gente parar para analisar quantas coisas a gente faz na nossa vida, não, porque esse ano eu vou fazer isso, mas em 2027, não, eu tenho que organizar outra coisa. Eu só vou poder viajar em 2028. Não posso programar nada disso, que eu tenho que pagar o carro, tenho que quitar a dívida do cartão de crédito e eu preciso ajudar o meu neto que vai ter que comprar o material escolar do ano que vem. Olha, nós fazendo uma programação para daqui a alguns anos, para daqui a algum tempo. Nós não somos donos do tempo. O tempo urge. Essa oração, ela é muito simples, tá? É uma oração que a gente olha, o verbo é totalmente
intransitivo, ele não depende de complemento nenhum. O tempo urge. Já está dito, já está tudo explicado. O que depende de nós são as outras coisas. Ah, mas eu fiquei doente, eu não merecia ter passado por isso, não sei o quê. Calma, não tem nada a ver com o tempo. Pode ter a ver com provações, com expiações, com escolhas que você fez, né, lá no passado. Mas o tempo urge, não tem como parar, né? Ele vai seguir. Então, eu acho que é uma reflexão muito interessante, porque é mais ou menos assim que depois eu acabei percebendo. A morte sempre chega. Nós não podemos ter essa dúvida, né? Às vezes, eu até olho para as minhas mãos, né? E percebo assim, meu Deus, um dia essas mãos vão ficar paralisadas, vão terminar, aquele corpo ali não vai funcionar mais, né? O que será de mim, né? O que será desse corpo? Esse corpo vai embora, né? Mas o tempo urge. Ele vai apodrecer, mas nós não, nós vamos seguir, né? Então, a gente tem que estar preocupado com o plantio, porque o plantio, como a gente sabe, ele é facultativo, a colheita é obrigatória, né? Então, a consequência que é a colheita é que é o que importa. É onde nós vamos estar situados lá nessa história de vida que em novembro se comemora como se fosse o fim. Mas é bom a gente refletir sobre isso. É bom, né? Porque as pessoas esquecem que vão parar, né? Então você vê o enriquecimento que a gente vê hoje em dia. Aí a gente vai lá para o outro item, né? Da oração de 2 de novembro. Quem teve a oportunidade de ler, é uma oração longa, mas também é um conto. Ela é um conto muito interessante. Ele faz a dualidade entre os sentimentos verdade, mentira, luz, treva, bem e mal, vida e morte, liberdade e cativeiro, amor e ódio, união e sectarismo e separação. Ele mostra que a gente tem oportunidade de escolher entre essas duas coisas sempre. Sempre temos essa oportunidade, né? E aí nós vamos escolher aquela que naquele momento é importante, mas depois a gente tem as consequências, né? A morte é uma das consequências? Não. A morte, ela caminha com o tempo, ela urge, a morte vai vir. Não tem muita questão relacionada com a morte. O espírita, ele precisa entender que a questão da morte é um fato físico. A morte é a finitude da vida física. Não tem, é um momento. Quem tiver oportunidade, agora quando foi a morte da cantora Preta Gil, não sei nem se a gente já conversou sobre isso aqui, o Gilberto Gil comentou de uma música que ele fez, falando que ele não tem medo da morte, ele tem medo de morrer. É uma música muito interessante, eu não me lembro o tema, eu não me lembro o título, desculpe, da canção, mas é uma música muito bonita. E ele fala exatamente isso. O problema não é a morte. A morte é quando você vira a chave, tá? Tá vivo, ficou. O problema é antes da morte. É onde a gente fica, né? Preocupado. Ai, será que eu vou morrer? Eu vou sentir dor? Será que eu vou ficar doente muito tempo? Será que a minha morte vai ser instantânea? Será que eu vou morrer dormindo? Aquele processo antes da morte é o que a gente tem que se preocupar. Mas nós espíritas precisamos nos preocupar com o plantio de uma vida que nos vai causar um momento de morte mais tranquilo. A gente vai poder enfrentar uma doença com um pouco mais de segurança. A gente vai poder enfrentar as limitações do corpo que vão acontecer, que já acontecem, né? As limitações da memória, né? Todos nós já passamos por esse processo, esquecer daqui, esquecer dali.
As limitações das pessoas que nos cercam, a gente programa tudo na vida, programa fazer uma palestra na casa de conselheiro numa quinta-feira, aí você vai, estuda, prepara tudo, aí de repente vem uma tia e fala assim: Ih, vou te levar um tombo, não posso ir. É assim que acontece, porque o tempo urge. Nós não controlamos essa parte, tá? Então, esse tema. Eu queria muito trazer essa reflexão do tempo, né? Para a gente não focar somente na morte, no dia dos finados, né? Porque se tem uma religião que lida com o morto o tempo todo, é o espiritismo, né? Não adianta a gente ficar reclamando dos outros. Ah, fulano foi para o cemitério. Não, 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 não. Somos nós. A gente está ali lidando com a comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? Que não estão tão mortos assim. Mas vem esse chamamento que o irmão X nos faz nesse conto. Vamos tomar cuidado com o tempo. O tempo urge. Não vai acontecer igual o forno de micro-ondas ou a air fryer que vai fazendo ti, 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 pim, chegou a hora. Não. É uma surpresa, né? Ela vai vir, mas a gente não sabe como nem quando. Graças a Deus, né? É uma das vantagens da gente estar encarnado. Mas a gente precisa conversar sobre isso, além da espiritualidade. Hoje já existe diversas ciências que tratam da morte, explicam para nós que fomos lá adolescentes, crianças, que um dia se vai morrer e está tudo bem, faz parte do processo. É saber fazer esse processo com responsabilidade, né? Você tem cuidados paliativos, você tem equipes que fazem com assistente social e psicólogos. Talvez o Serginho consiga até explicar com muito mais detalhe do que eu, né? Temos até pessoas, a gente não concorda, ou alguns concordam, a questão da morte assistida, que isso também precisa ser conversado, né? Tanta coisa a gente tem para falar da morte. Então, essa reflexão a gente precisa ter. Mas a morte vai vir porque o tempo urge. O irmão X nos faz uma sacudida para a gente encher a nossa vida de fé, de humildade, de paz, de compaixão, caridade e amor. E a morte vai chegar mesmo para todo mundo, né? Não tem jeito. Então a gente tem um processo um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Então eu vou pedir à Valéria a liberdade de fazer a oração de encerramento agora, e aí a gente deixa um minutinho para quem quiser falar, tá? Se for possível, eu estou invertendo, não sei se tem algum problema. Não, você que manda, Então vamos podemos fazer a fazer. nossa oração, vamos agradecer nesse momento, quando todos nós estamos aqui reunidos. Senhor Jesus, é maravilhoso poder receber de cada um de nós aqui, cada um participante, essa energia, esse pensamento positivo que se une e torna o nosso estudo mais fácil, mais quente no coração. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, uma oportunidade única. Obrigado também, Senhor Jesus, por toda a equipe espiritual que está envolvida nesse trabalho. Que nós todos possamos ser iluminados, que dos nossos pensamentos e das nossas bocas, palavras edificantes e pensamentos positivos sejam emanados. E assim a gente agradece a equipe de conselheiro, uma equipe de uma diretoria espiritual que está sempre trabalhando para que tudo dê certo, seja conforme o planejamento. Agradecemos a Maria Santíssima, nossa mãe e eterna orientadora, a Jesus, nosso governador maior. E em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós damos por encerrado o estudo da noite de hoje. E fica aberto para a gente poder conversar mais um pouquinho. O tempo urge, né, gente? Então, quem quiser pode abrir o microfone e se colocar.
Olá, gente, boa noite. Olha, eu fiquei muito contente e feliz porque a minha agenda, Alexandre, é no celular, então eu não sou velho, não sou coroa. Fiquei muito feliz com isso, né? E assim, como você fala, a gente não controla o tempo, mas a gente pode administrá-lo. Ah, Valéria, a gente pode administrar. E é muito oportuno porque eu já vi diversas pessoas ao longo da minha vida, nasci em berço espírita, de pessoas quando um ente querido desencarna, né, morre desse corpo físico, como você colocou, as pessoas entram num desespero que só falta ir junto no caixão, né? É lamentável porque a gente fala da saudade, é claro, e se a gente for reverenciar, a gente vai ver que até a mãe de Jesus, naquele momento ali, ela chorou, né? Mas não foi um choro de desespero. O que a gente às vezes percebe em pessoas, né, que já estão dentro da doutrina, que quando é mais próximo, eu digo na figura parental, a pessoa fica muito tempo para se recuperar. E como bem você falou, a gente aí que trabalha na reunião mediúnica, então todas as segundas-feiras a gente está lidando com o plano material e o plano espiritual. Lembrando que quando a gente dorme também, no nosso desdobramento parcial do nosso espírito, a gente entra em contato com uma pseudo-morte também, que a gente deixa o nosso corpo, né, e estamos lá estudando ou indo a alguns lugares no plano espiritual. E o medo da morte, uma vez eu falei sobre isso numa casa espírita que eu fui convidado e perguntei quem tinha medo da morte, mas um monte de gente levantou a mão, né? E aí justifica, não, eu tenho medo porque eu não quero deixar meus filhos. Então sempre tinha uma justificativa externa, não o próprio medo interior de saber não o que é o desencarne, mas o que vai encontrar, né? Que é aquele como o Chico coloca, o grande mistério da vida, não no sentido de misterioso, que a gente sabe e conhece o que tem lá do outro lado. E muitos dizem assim, mas isso não existe, né? Porque quem foi não voltou, não sabe que reencarnou, né? Então é muito interessante para nós essa questão do desencarne, como você falou, não é só o da morte, não é só no dia 2. A gente vivencia isso o ano inteiro, né, Alexandre? O ano inteiro. Então, cada momento a gente lida com pessoas que estão partindo, e isso para algumas pessoas elas ficam também angustiadas, porque os amigos próximos vão partindo, aí vem o que você falou, e eu? Quando é que eu vou partir? Será como é que eu vou partir? Será que eu vou sentir dor? Como é que vai ser a minha morte? Né? Então a gente fica entrando nessa psicosfera quando a gente percebe algumas pessoas nossas próximas também indo embora, né? É isso. É, gratidão, né, Alexandre? Eu estava aqui pensando, lembrando da reunião de segunda-feira, onde uma amiga que já partiu nos lembrava que nós temos. Ela nos pedia que alertássemos, né, a todos que a gente tem que cuidar do corpo, que a gente maltrata esse corpo, e como você disse, o tempo hoje. E depois que eu maltratei bastante ele, e até apresso esse tempo, esse desencarne acontece. Eu acrescentaria que nós também temos que preparar a nossa bagagem. Na realidade, a gente esquece de preparar a bagagem, a gente sabe que vai fazer aquela viagem. É ponto pacífico, vamos fazer a viagem. Mas estamos preparando a bagagem? E a gente depara muito numa reunião mediúnica com o quê? Com o susto que a pessoa leva porque viajou e chega lá com a bagagem vazia e de repente fica até na dúvida, viajei? Onde é que eu estou? E nós que então nos dizemos espíritas não podemos de preparar essa bagagem, porque realmente é de repente. Hoje nós sepultamos uma amiga em comum.
Nossa Magalice, que para muitos maga, que inclusive já fez palestra na nossa casa, já fez vários estudos, frequentou, temos várias fotos dela na nossa casa. Fez o seu desencarne, sim, rápido. Eu só me dei conta, ontem, quando eu recebi a comunicação, que desde o dia 21 ela não me dava bom dia, porque eu estou na agitação e não percebi que houve uma pausa no tempo. Algo aconteceu nesse intervalo e eu não percebi. E hoje já não tinha mais um bom dia para dar. Então vamos cuidar dessa nossa bagagem. É necessário sim a gente dar esse bom dia, a gente estar com as mãos estendidas, ser presença na vida do outro e não abrir mão dessa bagagem que irmão X vinha convidando o tempo todo para ele começar a preparar. É uma página para realmente a gente refletir muito. A Mônica escreveu algo que eu não li, Valéria. Ela lamentou a morte da senhora. Da Mara. Ela já estava doente há algum tempo. Sim, ela botou até a carinha, né? Chorosa. Pegando o gancho aqui da história da agenda, o que eu estava pensando é o seguinte: essa questão do desencarne é que a gente, justamente nessa vida material, a gente é tão materialista, né? De estar tudo ali registrado. Eu todo dia olho o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer na semana. Então, a gente é tudo muito programadinho, né? Tudo muito eu, então sou muito assim, muito metódica nesse sentido. E aí, a questão do desencarne, apesar da gente já ter passado várias vezes, eu falei assim, "Ué, a gente já morreu várias vezes, né? Porque eu acho que não é a minha primeira encarnação. Então, só que a gente esquece. E essa questão do esquecimento faz com que a gente não saiba de programações. E aí é que tá, eu tenho pensado muito nisso, é esse desapego de programação, que já nessa encarnação, nesse momento, eu tenho que ir me desprendendo, porque a gente é tão programadinho que aí dá medo. E aí, o que que vai ser? Eu vou desencarnar, vou para onde? O que que eu vou fazer? Cadê a agenda? O que que está na agenda? O que que eu vou fazer do lado de lá? Para que colônia que eu vou? Será que vou, não vou? Para onde? Vou trabalhar com quem? Vou ser recebida por quem? Vou ver meus entes ou não vou ver? A gente quer tudo assim muito desmiuçado, né? Então, eu acho que assim, trabalhar nesse desprendimento, né, da gente viver mais o dia a dia sem tanta rigorosidade material, eu acho que é um caminho, né? Deixa aí espaço E para quem quiser falar ainda. vai fazer bem para o espírito também, sabe? De desprender muito dessa coisa essas cobranças, né? A gente está se cobrando demais, está se cobrando demais. Isso é muito complicado. E agora, com a velocidade dos aparelhos eletrônicos e do mundo que não sei, parece que aceleraram o planeta, né? Até o WhatsApp agora já tem mensagem 2 vezes. Ninguém mais fala, ninguém mais ouve ninguém, né? Tá muito complicado, mas é por aí. A gente tem que saber se adaptar e tirar disso daí o melhor aprendizado, né? Porque existe saída. Tá? Existe saída. Nós todos fomos colocados nessa história para conseguir uma saída. Entendeu? É como uma brincadeira de um jogo, vamos dizer, de detetive. A gente tem que descobrir quem foi o assassino. Esse cara tem que aparecer. E somos nós estamos jogando. Né? Eu acho que a gente não pode perder. Isso que o Sérgio falou, da gente administrar o tempo, é muito bom. É muito bom, porque eu acho que é aí, Serginho, que todo mundo erra, é onde a gente não consegue administrar o nosso tempo. Ah, eu não consigo ir para academia, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo, porque é tempo que a gente não sabe administrar, entendeu? A gente não consegue administrar o tempo e assim a gente acaba perdendo aquela oportunidade maravilhosa que Deus nos deu, que é conviver com aquilo que não depende de nós, porque o tempo urge, né? É a única coisa que voa é o tempo. Então, se a gente conseguir administrar e se encaixar ali e optar por aquelas coisas que o irmão X falou,
Vai fazer isso, nem que seja um pouquinho. Aí, Regina, a mala está pronta. O passaporte está carimbado. E aí a gente pode ir numa boa, entendeu? Pode ir numa boa. E nós vamos, é aquela coisa, não tem jeito. A gente vai ter que ir. Sabe quando o trem chegava na central do Brasil e a gente tinha que descer porque chegou no centro da cidade? É a mesma coisa. Quem passou por essa experiência sabe. O povo de Bento Ribeiro sabe bem o que é isso. Estamos no minutinho final. Alguém quer dizer alguma coisa? É agora ou vai levar Zoom? É isso aí, a gente só não pode deixar de querer viver. É continuar vivendo com foco na alegria de viver, muita fé e continuando, né, aprendendo com essa linda doutrina. Muito bem, mano. Muito obrigada, Mônica. É isso aí. Isso aí. Então, meus irmãos, Então uma é boa isso. noite para todo mundo. Até quarta Fiquem que com vem. Deus. Foi um prazer mais uma vez estar aqui junto, tá? Prazer todo nosso. Meu Vamos Deus. preparar a bagagem. Mesmo sem tempo, venha. Diga, seu aí. Vamos preparar, boa noite para todos, vamos preparar a bagagem. Isso aí. Vamos embora. Eu não quero preparar é nada. Porque a bagagem de férias. Eu não quero preparar bagagem nenhuma, não. Vocês podem preparar de vocês. A minha não está pronta, não. Também não. A minha eu faço aniversário amanhã, não está pronto, não. Ei, vamos Parabéns cantar aí, parabéns. antecipado. Parabéns para a Obrigada, Mônica. obrigada, gente. Tchau, Parabéns. gente. Então, até Tchau, tchau. quarta. Se Deus Semana que quiser. Obrigado. Boa noite. Tchau. Tenha uma boa noite.